Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula conteúdo para o 7º ano. A gente hoje vai resolver exercícios que envolvem a média aritmética simples e amplitude de dados. Certinho? Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública. Então vamos iniciar nossa aula. Primeiramente vamos relembrar o conceito de média aritmética. Quando lidamos com uma amostra de dados, muitas vezes é interessante que possamos representá-los através de um único valor, uma espécie de média. Essa média pode ser chamada média aritmética simples. Assim, todos os dados da amostra poderiam ser representados pelo valor numérico dessa média. Por exemplo, suponha que você tenha 4 amigos, um com idade 15, outro 12, outro 16 e outro 17. A gente pode dizer que a idade média deles é 15 anos, pois a soma de suas idades é 60, 15 mais 12, 27, 27 mais 16, 43, 43 mais 17 daria 60. E quando você divide para 4, já que são 4 pessoas, dá 15, ou seja, em média, cada amigo tem 15 anos. Veja, se cada um deles tivesse 15 anos, o que ia acontecer? A soma seria a mesma, 60 anos, ok? Então aqui eu já adiantei para vocês, já fiz vocês aí lembrarem que a média aritmética simples é dada pela formulazinha soma dos dados dividido para a quantidade de lados, certo? Então com essa formulazinha aí você sempre vai obter a média aritmética simples de um rol de valores referentes a dados, ok? É válido ressaltar que nem sempre a média aritmética representará bem todos os dados. Para que ela seja uma medida confiável, é interessante que a amplitude dos dados seja pequena. O que é amplitude? A amplitude, gente, é a diferença entre o maior dado, entre o valor numérico maior observado, e o menor valor observado. Então, por exemplo, qual seria a amplitude aí das idades dos jovens aí? A menor idade que você observa é 12 anos e a maior é 17. Então, qual é a diferença? 5. Então, 17 menos 12 dá 5. Então, 5 anos seria a amplitude dessa diferença. Essa amplitude, gente, ela é considerada alta em relação a essas idades. Por isso que a média aritmética, 15 anos, não refletiu bem a idade dos 4, porque você tem ali um de 17 e outro de 12, e eles são distantes, essas idades. Certinho? Então agora vamos iniciar a primeira questão. No boletim do aluno Isaac, estudante do 6º ano da rede pública do estado do Acre, constam as seguintes notas de matemática ao longo dos 4 bimestres do ano letivo de 2020. 8, 4, 9 e 10. 8 no primeiro, 4 no segundo, 9 no terceiro e 10 no quarto. Primeira pergunta. Qual o valor da amplitude das notas de matemática do aluno Isaac? Pergunta B. Qual a nota média dele em matemática por bimestre? Ou seja, em média, ele tirou quanto por bimestre? Então vamos lá. Qual foi a menor nota que ele tirou? 4. Qual foi a maior nota? 10. 10 menos 4 dá 6. Então 6 seria a amplitude das notas. E você, como é um bom aluno, você sabe muito bem que de uma nota 4 para uma nota 10, você tem uma diferença muito grande. É uma diferença entre uma nota péssima e uma nota excelente. Então você já percebe aí que a média aritmética dessas notas não vai refletir todas as notas que ele tirou. Vamos lá calcular a média? A média vai ser dada por 8 mais 4 mais 9 mais 10. Quando você, 8 mais 4, 12, 12 mais 9, 21, 21 mais 10, 31. Quando você divide 31 para 4, dá 7,75. Então essa foi a média do aluno Isaac por bimestre. Ou seja, ele tirar essas notas 8, 4, 9 e 10, seria a mesma coisa dele tirar 7,75 por bimestre. Certinho? Agora note que essa nota ela não reflete, por exemplo, a nota do segundo bimestre. Por quê? Porque a discrepância entre a maior e a menor nota observada é grande. 6, no contexto de notas, é uma diferença grande, certinho?
Então, resolvendo a questão, respondendo, a amplitude foi 6 e a média foi 7,75. Exercício 2. Um grupo de pessoas apresenta as idades de 10, 13, 15 e 17 anos. Qual a amplitude dessas idades? Qual a média aritmética dessas idades? Se uma pessoa de 12 anos juntar-se ao grupo, o que acontecerá com a média aritmética anteriormente calculada? Então, são 3 perguntas aí numa só. Então, vamos lá. Quais são as idades, pessoal? 10, 13, 15 e 17. Para eu responder qual é a amplitude, basta eu olhar qual é a menor e qual é a maior. A menor idade é 10 e a maior é 17. Então, você já viu, né, que a nossa amplitude é 17 menos 10, que dá 7 anos. Certinho? Agora, qual seria a média aritmética dessas 4 pessoas? Seria a soma de suas idades dividido para 4. Então, fica 10 mais 13 mais 15 mais 17 dividido para 4. Ali em cima, 10 mais 13, 23, 23 mais 15, 38, 38 mais 17, 55. Divide para 4, dá 13,75. Isso quer dizer que a média dessas idades é de 13,75 anos, ok? Agora, se a pessoa que tem 12 anos entrar no grupo, o que vai acontecer? Qual vai ser a nova média? Bom, a soma das idades era 55 já, né? Se entrou uma de 12, vai ser 55 mais 12. Agora preste bem atenção. Aumentou uma pessoa, então eu vou dividir para 5 agora. Então eu vou ter 55 mais 12, que dá 67, e vou dividir para 5, que vai dar 13,4 anos. Certinho? Então, gente, essa seria a nova média aritmética das idades. Ok? Percebe que caiu em relação, né, à média anteriormente calculada. Então foi o que aconteceu. Vamos ao exercício 3. O texto ao lado nos informa dados sobre a Covid-19 por estado brasileiro. Essas informações são do início da fatídica, né, pandemia, que até o presente momento está assolando o mundo, né? Considerando somente os dados que estão nesse texto, nessa tabela aí, responda. Letra A, qual a amplitude desses dados? Letra B, qual a média de mortos por estado? Então vamos lá, gente. Eu tenho que olhar para a coluna de mortes e observar qual foi a menor quantidade de mortes observada. Você vê vários zeros ali, né? Então 0 seria o menor valor observado. A maior quantidade de mortes foi do estado de São Paulo, até o dia 28 de março. 84 mortes registradas. Então você já viu que a amplitude, né, da quantidade de mortes vai ser 84 menos 0, que dá 84. Agora a letra B. Qual seria a média de mortes por estado? Bom, ali você observa que ele fala o seguinte, que ao todo nós temos 114 mortes. E aí você vai lembrar que o Brasil ele tem 27 estados, 26 mais o Distrito Federal. Então eu vou dividir essa soma por 27, que vai dar 4,22. Ou seja, em média, morreu ali 4, né, pessoas por estado brasileiro. E aí você vai me dizer, professor, mas tem vários que não morreu ninguém, tem São Paulo que morreu 84, tem o Rio de Janeiro que morreu 13, ou seja, essa média aritmética, ela não me informa direito quantas pessoas morreram por estado. E eu concordo plenamente com você, não representa. Por quê, gente? Porque a amplitude 84 foi muito grande, ou seja, você tem estados com muitos mortos e você tem muitos estados que nem mortos ainda tiveram. Lembrando que isso daí, gente, é até o dia 28 de março de 2020. Eu sei que no momento a pandemia tem outros números que infelizmente são muito tristes, né? Então nesse caso aí, a média, ela não vai ser tão confiável assim, por quê? Porque você tem aí discrepâncias muito altas entre os estados, certinho? Exercício para refletir, né? Vamos refletir ainda sobre essa questão. Como já falei para vocês, foi basicamente o que eu falei. Nesse caso, né, a média aritmética ela não representou bem os dados porque nós tivemos aí discrepâncias. Nós tivemos uma elevada amplitude dos dados, certinho? Exercício 4.
O gráfico ao lado exibe a quantidade de acidentes de trânsito com mortes em cada estado da federação no ano de 2018. Qual estado apresentou a maior quantidade de morte? E qual apresentou a menor? Qual a amplitude desses dados? E qual a média da quantidade de mortes por estado? Então aqui nós temos o gráfico, certinho? E eu pergunto para você, qual foi o estado que mais teve mortes? Automaticamente, né, é só seguir o gráfico. Foi Minas Gerais, com 693. Qual teve a menor quantidade de mortes? O Amapá, com 15 mortos. Então, a maior quantidade foi Minas Gerais e a menor quantidade foi no Amapá. Certinho? Agora vamos lá, qual é a amplitude? Basta eu subtrair a quantidade de mortes em Minas, né, pela quantidade de mortes no Amapá. Então vai dar 693 menos 15, que dá 678. Certinho? Qual vai ser a média? Ali ele fala, total de mortos, 5.269. Divide para 27, que seria a quantidade de estados, daria 195,15. Ou seja, em média, morreram 195 pessoas por estado no Brasil. E, novamente, observa que essa média não reflete bem, porque você tem estados com muitos mortos e outros com poucas mortes, ok? Então vamos agora resolver a questão 5. Olha o que fala a questão 5 aí. João, aluno do terceiro ano do ensino médio, tirou as seguintes notas no Enem. Em ciências humanas ele tirou 650,2, em linguagem 640,8, nas ciências da natureza 642,1, matemática 650,8 e na redação 670. Qual foi a nota média de João por área de conhecimento? Qual a amplitude dos dados? Primeiro eu vou calcular a amplitude. Qual foi a maior nota que ele tirou, gente? 670. Qual foi a menor? 640,8. Então a amplitude vai ser a diferença aí, né, que eu falei, 29,2. Observe que esse 29,2 em relação a essas notas é um valor pequeno, certo? E além disso, observa que as notas elas estão próximas umas das outras, né? Isso é um bom indicativo. A média é a soma das notas, tudo dividido para 5. Então a soma das notas dá 3.253,9, você divide para 5, dá 650,78. Observe, gente, que 650,78 é a nota média dele. Observa que essas notas, que essa média está próxima, né, das notas que ele tirou. Justamente porque nesse caso aí, as notas elas foram próximas uma das outras e a amplitude das notas foi pequena em relação às notas que ele tirou. Então, nesse caso aí, a nossa média aritmética, ela é uma medida que representa bem as notas. Em média, ele tirou 650,78 e ela reflete bem cada uma das notas. Repare, por exemplo, que em ciências humanas, que em matemática, ele tirou praticamente a mesma nota da média aritmética, 2 centésimos de diferença, né? Então, realmente aí, ó, tá bem representado, certinho? Então, vamos finalizar nossa aula de hoje, né? Hoje nós retomamos o estudo dos conceitos de média aritmética e amplitude de dados. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido bem aí os conceitos de média, amplitude. Depois, vai lá na plataforma da Secretaria, assista essa aula novamente para você fixar bem os conteúdos. Bons estudos e fiquem com Deus.